A fase postulatória é o momento no qual as partes exercem os seus atos de postulação junto ao Poder Judiciário, mediante o protocolo da petição inicial, no caso do autor e no caso do réu, que uma vez citado poderá oferecer resposta. Assim, o que não foi alegado não poderá ser conhecido do juiz, como aquilo que não foi pedido não poderá este conceder. A petição inicial é o projeto de sentença, é o instrumento da demanda. O ato de buscar a tutela jurisdicional de uma forma concreta. Antes da petição inicial, nós encontramos alguns requisitos que são necessários. Artigo 319 do Código de Processo. O inciso 1 prevê o juízo a que é dirigida. É necessário um endereçamento, serve como critério da fixação da competência, especialmente quando é facultado ao autor propor a ação perante mais de um juízo. Inciso 2. Dados de forma individualizada, possibilitando assim a verificação da legitimidade das partes. Deve constar na petição os dados descritivos das partes, em especial da parte autora, já que os dados do réu admite-se com uma referência genérica, pois o réu pode ser desconhecido ou incerto. Inciso 3. O fato e os fundamentos jurídicos do pedido. A causa de pedir, causa petente, é o nexo entre o fato narrado e a consequência jurídica atribuída a este, ou seja, a razão por que o fato narrado se atribui ao efeito jurídico pretendido. Nesse caso, o dispositivo legal, o direito de pedir, direito de reivindicar, é o conflito de interesse emergente do fato. Referente ao pedido e suas especificações. O objetivo do pedido desdobra-se em imediato, previdência jurisdicional solicitada e condenação imediato, constituem o bem da vida jurídico pretendido. Indenização é a conclusão da explosão dos fatos e dos fundamentos jurídicos. Esses são premissas do silogismo que tem no pedido sua conclusão. O valor da causa. De acordo com o artigo 291, a toda causa é atribuído um certo valor, ainda que não tenha conteúdo econômico e imediatamente aferível. E, de acordo com o artigo 292, o valor da causa constará na petição inicial e reconvenção. Então, o valor solicitado pode incluir os honorários advocatícios e custas processuais. Deve corresponder ao conteúdo econômico do pedido. As provas com que o autor pretende a verdade dos fatos alegados. Na prática, permite o protesto pela produção das provas. Admite-se em direito as especificações na inicial, de acordo com o artigo 332 do CPC. A justificativa está no fato de que muitas vezes somente após a resposta do réu é possível delimitar-se o objetivo da prova, já que pode haver concordância total ou parcial com o pedido. É necessário apontar exatamente onde o réu precisará defender-se, pelo princípio da não surpresa, onde ninguém poderá ser surpreendido. No procedimento sumário, o requerimento de provas deve ser feito na inicial, contestando o rol de testemunhas. Quesitos para a perícia e para a indicação de um assistente técnico. Agora, o sétimo e último tópico seria a opção do autor pela realização ou não da audiência de conciliação e mediação, onde o autor ele pode escolher se ele vai ou não querer fazer a audiência. Para que isso ocorra, ele deverá requerer no início do processo. Parágrafo 1º. Caso não disponha das informações previstas no inciso 2º, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias à sua obtenção. Parágrafo 2º. A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informação a que se refere o inciso 2º, for possível a citação do réu. Parágrafo 3º. A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao dispositivo do inciso 2º,
deste artigo, se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Artigo 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, ou seja, esse artigo indica o momento processual de produção de provas documental. Trata dos documentos necessários ao julgamento da causa e quanto àqueles que servirão de provas. Caso não acompanhe a inicial, só excepcionalmente poderão ser juntados depois. Contudo, se não juntados os essenciais como a certidão de casamento em ações de divórcio, a inicial será indeferida, depois de ser dado ao autor a oportunidade de emendá-la. A ausência dos outros poderá levar à improcedência da demanda. Artigo 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, ou que apresenta defeitos, irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido e completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial, ou seja, esse dispositivo cria o dever de determinar para o autor que emende a inicial. Trata-se de manifestação evidente do princípio do aproveitamento. Quer-se que, na medida do possível, que os processos sejam salvos e cumpram sua vocação, que é de gerar uma sentença de mérito. Se o autor não cumprir a determinação no prazo de 15 dias, aí poderá ser indeferida a inicial. Nada impede que o juiz dê mais prazo à parte, já que não se trata de um prazo peremptório. O novo Código de Processo Civil traz a novidade consistente em atribuir ao juiz a função de indicar quais correções devem ser feitas. A nova lei alude à necessidade de que esta indicação seja feita com precisão. Não determina como deve ser a fundamentação das decisões jurídicas. Não fica vedada ao juiz a determinação de uma nova complementação ou correção, desde que não haja prejuízo à defesa. Não se pode, nessas emendas, acrescentar novo pedido ou nova causa de pedir.